tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Você que está aqui conosco e você também que nos acompanha, você sabe que nós estamos num tempo forte. Que tempo que é esse? Quaresma. Vocês estão vivendo bem essa quaresma? Como nós estamos vivendo até aqui? Parece que quando vai se aproximando a Semana Santa, a gente vai ficando naquele desespero. Meu Deus do céu, mas ainda tem que corrigir isso. Mas ainda tem esse defeito que eu não consigo vencer, né? Eu preciso ainda rezar mais. Eu preciso me colocar mais em atitude de jejum, de oração. O que mais a gente precisa nesse período que antecede a Semana Santa? Porque é fato, aquele que vive um caminho, trilha um caminho, por exemplo, com Jesus ali na cruz, ele é capaz de dar um grito de vitória no dia da ressurreição, naquele sábado santo, como nenhum outro dará, caso não tenha acompanhado Jesus nesse período de deserto, de tentações, de correção, de revisão de vida, de dor, muitas vezes. O caminho da cruz, ele nos solicita um coração aberto, um coração que precisa acolher o crucificado. E muitas vezes o crucificado se manifesta na nossa carne, né? Quantos de vocês, por exemplo, têm parentes que estão doentes? Por exemplo, levanta a mão. Tem alguém aqui que tem parente doente? Tem alguém aqui que está com algum problema de saúde que também precisa da intervenção de Deus? Tem. Tem gente que tem filhos que estão vivendo situações difíceis? Tem. O caminho é de cruz. E como nós temos medo da cruz? Quantos de nós temos medo da cruz? Mas o mais bonito, e aqui eu quero relembrar algumas figuras, antes de entrar propriamente no tema, que vai nos fazer adentrar este caminho para trilhar um caminho de crescimento na fé. Quando nós vemos ali Jesus caminhando com a cruz, aparecem algumas pessoas para ajudá-lo. Lembram-se de algumas? Verônica, por exemplo, é uma delas, que acompanha ali aquele caminho de Jesus, que já foi despido, já foi colocado um manto. E ali ele começa o seu caminho, já foi flagelado. E por um amor, uma resposta de amor ao chamado de Deus que lhe envia a redimir a humanidade, este sim do amor, Jesus começa um caminho, mas ele não está só. Nem Jesus esteve só no caminho da cruz. Aparece Verônica, que enxuga-lhe as lágrimas, enxuga-lhe, aliás, o sangue, né? Aparece também Simão de Cirene, o sirineu, que vai ali, pega a cruz junto, está passando, alguém diz, vá lá. Porque temiam que Jesus não chegasse até a crucificação, tamanha eram as dores de Jesus. Esse Simão que o ajuda. Depois você percebe todo um povo, alguns estão ali na expectativa e outros estão para acompanhar Jesus na dor. Percebe que Maria e João também estão aos pés da cruz. Muitos foram também embora. Muitos temeram a cruz, e porque temiam pela própria vida também foram embora. Mas nós temos essas três figuras que talvez possa representar nós, cada um de nós hoje, você, eu. Ou você é aquele, faz parte daquele povo que foi embora, que largou a cruz, que deixou Jesus no caminho de cruz. Porque estes, gente, poderia-se dizer, Verônica poderia não ter enxugado o rosto de Jesus. Mas ela também não teria tido a experiência de olhar nos olhos daquele Cristo e se sentir profundamente amada e entregar a sua própria vida a Ele. Nunca mais ela pôde ser olhada da mesma forma, porque quem olha nos olhos para enxugar o rosto de alguém também é olhado por essa pessoa. Mas naquela situação era o próprio Cristo. Simão de Cirene poderia também ter ficado em casa ou ter
se esquivado, mas ele não saberia o que era sustentar o peso do amor. Esse peso. Simão de Cirene não saberia, poderia ter ficado mais tranquilo, né, em casa, não ter passado aquele caminho de cruz com Jesus, aquele pedaço do caminho com Jesus, ajudando-lhe a carregar aquela cruz, talvez até obrigado. Mas ele não saberia nunca na sua vida o que é ser sustentado pelo amor. Maria e João, aos pés da cruz, imagine se Jesus fala para eles, vão embora, vão para casa. Para que ver esse espetáculo de horror, de dor? Sigam. Imagina, Jesus e Maria não teriam conseguido porque a própria vida deles estava ali, na cruz. E dependia dele a própria vida de cada um. Claro, num contexto em que nós podemos comparar a nossa história com esses personagens, sabendo-se, claro, que havia um plano de salvação completo e que culminou na cruz, mas com a ressurreição. Você acha que Verônica, Simão de Cirene, Maria e Jesus, quando Jesus ressuscitou, como será que foi o grito de vitória? Porque eles estiveram no caminho de cruz e não abandonaram a sua cruz. Mas essa foi uma introdução para a gente falar um pouco sobre a fé. Trilhar um caminho de crescimento na fé também significa passar pela cruz. Ou sustentando a cruz de alguém, ora sustentando alguém, ora sendo você esta pessoa que está vivendo as chagas, as feridas, e muitas vezes se sentindo esse crucificado na sua dor e na sua vida cotidiana, que muitas vezes é um caminho de cruz. Mas eu quero aqui trazer, vamos iniciar com São Marcos, para a gente fazer uma pequena introdução nessa realidade da nossa fé. São Marcos capítulo 9, versículo 14, diz assim: quando voltaram para junto dos discípulos, encontraram-nos rodeados por uma grande multidão. E os escribas discutiam com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou admirada e correu para saudá-lo. Jesus perguntou: o que estáis discutindo? Alguém da multidão respondeu-lhe: mestre, eu trouxe a ti o meu filho, que tem um espírito mudo, e cada vez que o espírito o agride, joga-o no chão e ele começa a espumar. Range os dentes e fica completamente duro. Eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus lhes respondeu: ó geração sem fé, até quando vou ficar convosco? Até quando vou suportar-vos? Trazei-me o menino. Levaram-no. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e rolava espumando. Jesus perguntou ao pai: desde quando lhe acontece isso? E o pai lhe respondeu: desde criança. Muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem compaixão e ajuda-nos. Jesus disse então: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão se ajuntava ao seu redor, repreendeu o espírito impuro. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai do menino e nunca mais entres nele. O espírito saiu gritando e sacudindo violentamente o menino, e este ficou como morto, tanto que muitos diziam: morreu. Mas Jesus o tomou pela mão e o levantou, e ele ficou de pé. Depois que Jesus voltou para casa, os discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu: essa espécie só se expulsa pela oração. E aqui nós adentramos um episódio na vida de Jesus e na vida deste pai, deste filho, desta multidão,
em que quando Jesus chega, do meio daquela multidão, uma voz se destaca e ele diz: Mestre, eu trouxe a ti o meu filho. E eu pergunto para você agora, o que foi que você trouxe para cá? Você que está aqui. Mas o que é que você traz no seu coração, você que está em casa, que está acompanhando? Ou quem você trouxe? Porque este pai tinha trazido ali o filho dele. E você? Quem você trouxe? Ah, Maria, me sinto vazia muitas vezes. Mas trouxe tantas preocupações. Trouxe o desemprego de um familiar, ou o seu, né? Ou o meu. Trouxe aqui a situação de dificuldade, de dores, de ausências, traições. Eu trouxe aqui tantas coisas. E eu convido você a pensar o que foi que você trouxe hoje para apresentá-lo a Jesus. E Jesus repreende aquela... Porque ele diz que pediu para os discípulos rezarem, né? Fazer alguma coisa pelo filho dele, que tinha ali um espírito mudo e surdo. Um espírito mudo que machucava aquela criança, aquele filho daquele homem, que não se diz aqui o nome dele. Mas Jesus repreende dizendo: ó, geração sem fé. Você acha que a nossa geração hoje, Jesus poderia nomear a nossa geração também como uma geração sem fé? Possivelmente. Porque muito se tem feito para que nossa geração, sua geração, seja também definida como uma geração sem fé. E por isso Jesus, ele diz àquele homem, àquele pai, quando ele diz, né, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão e ajuda-nos. E Jesus coloca esse "se" que aquele pai traz como uma barreira de fé. Se podes alguma coisa. Interessante, porque Jesus pode tudo. Mas Jesus, quando ele destaca essa fala do pai, ele diz: se podes, tudo é possível para quem crê. Ele devolve aquele dom da fé, que talvez aquele pai já nem acreditava mais. Tamanho sofrimento com aquele filho, por exemplo. E ele diz: eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Não é isso que a gente diz? Jesus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Diz isso você agora: Jesus, eu creio, mas aumentai a minha fé. E por isso, Jesus toma aquele menino pela mão, Jesus cura aquele menino e depois repreende. No caso, diz aos discípulos que é necessária a oração pela intercessão, né? Mas aqui eu quero adentrar em outra figura da fé, que nós chamamos aqui do pai da fé. Nós não, né? A igreja diz que é o pai da fé. Em Romanos, capítulo 4, versículo 18. Na verdade, vou voltar um pouquinho antes. No versículo 16, diz assim: por conseguinte, é em virtude da fé que se dá a herança como dom gratuito. Assim, a promessa continua firme para toda a descendência, e não só para os que se firmam na lei, mas para todos os que, acima de tudo, se firmam na fé. Como Abraão, que é o pai de todos nós. Pois é assim que se está escrito: eu te constituí pai de muitos povos, para pai diante de Deus, porque creu em Deus que vivifica os mortos e chama à existência o que antes não existia. Versículo 18, agora sim, de Romanos capítulo 4, versículo 18. Esperando contra toda a esperança, ele firmou-se na fé, e assim tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito. Não fraquejou na fé,
à vista do seu físico desvigorado, por sua idade quase centenária, ou considerando o útero de Sara incapaz de conceber. Diante da promessa divina, não vacilou por falta de fé. Porém, revigorando-se na fé, deu glória a Deus. Versículo 21. Estava plenamente convencido de que Deus tem poder para cumprir o que prometeu. Estava plenamente convencido de que Deus tem poder para cumprir o que prometeu. E esta disposição foi levada em conta como justiça para ele. Afirmando que foi levada em conta para ele, a Escritura visa não só a Abraão, mas também a nós. A fé será levada em conta como justiça para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor, entregue por causa dos nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. No versículo 18 do capítulo 4 de Romanos, diz que Abraão esperava contra toda a esperança. Não parece contraditório você dizer que Abraão esperava, e esperar, né? Contra toda a esperança. Quem espera na fila de um banco, tem esperança? Ele está esperando, né? Mas ele está esperançando, por exemplo. Ele espera que vai ser atendido, mas não há uma esperança. Esse dom que a fé nos dá, que Deus nos dá pela fé. Quando a gente está na fila de um banco, a gente cansa. Quando a gente está numa fila para ser próximo a ser atendido em qualquer situação do nosso cotidiano, nós cansamos. Quando você espera para que um hospital ligue e diga que você é o próximo da fila para fazer aquele determinado exame, você é o próximo, de repente, para fazer alguma intervenção cirúrgica necessária para a saúde. Imagina quem está esperando cada dia que parece uma eternidade. Porque só esperar cansa. É necessário esperançar, como Abraão fez. Como diz aquele pai, eu creio, eu até acredito, eu acredito em Deus. Nossa, eu creio que Deus existe, que Ele cuida da minha família, que Ele é Deus, que Ele é Pai. Eu creio. Mas não tem hora que a gente fraqueja, gente? Não tem hora que a gente pensa assim, Deus me esqueceu, só pode. Tem até uns dizeres meio heréticos, né? Digamos assim, as heresias que a gente muitas vezes fala. Só posso ter jogado pedra na cruz. A gente usa certos termos assim, mas que não diz de uma verdade de quem tem esperança. E diz a palavra de Deus que a fé é o fundamento da esperança. É a certeza a respeito do que não se vê. Olha como a lógica de Deus ela é contraditória. Como é que você espera contra toda esperança? Como é que a fé é a certeza a respeito? Certeza. Certeza é certeza. Quando você tem certeza, certeza. É a certeza a respeito do que não se vê. Se eu não vejo, como é que eu tenho certeza? Entende que a fé é um dom de Deus? E o Catecismo da Igreja Católica, número 166, vai dizer que a fé é um ato pessoal, uma resposta livre do homem à proposta de Deus que se revela. É um ato pessoal também, uma resposta livre do homem, meu coração, que responde livremente, e o seu coração, que responde a Jesus, a essa proposta de Deus, livremente. Mas é um Deus que se revela. Quando Deus se revela, muitas vezes no nosso cotidiano, muitas vezes a gente nem percebe tamanho coração envolvido por uma nuvem
de preocupação, de informações, de cansaço, de trabalho, de situações no seu dia a dia que você precisa resolver, contas para pagar, não sabe se amanhã vai ter o pão para colocar na mesa. Quantos brasileiros vivem essa situação hoje? Quanta crise, quantos negócios que foram por água abaixo por causa dessas crises? Mas esse é o tempo forte também da fé. Porque quando mais somos exigidos no caminho que nós trilhamos, esse caminho de crescimento na fé, que também é um caminho de cruz, mais a esperança se revela por meio de nós. Mas Deus pode revelar ao mundo que Ele está conosco. Às vezes você já se pegou pensando: mas eu sofro tanto, as dificuldades não passam, o que acontece? Saber sofrer. Porque quando você sabe sofrer, você também revela o rosto de Cristo, que se consumiu, que se entregou por inteiro. Mas não deixa de lado a alegria. Porque a alegria não é só sentimento, é um estado de espírito de quem confia. Porque a fé é o fundamento. Quando você tem um prédio, por exemplo, precisa dos fundamentos, né? As bases. Uma casa, uma estrutura de concreto precisa, em primeiro lugar, que o fundamento esteja bem firmado. Qualquer erro coloca toda a estrutura a perder. Mas Jesus, Ele é quem nos dá esse fundamento. É o próprio Cristo, é o próprio dom do Espírito que nos cumula de fé. Mas é necessário também, como diz aqui no Catecismo, um ato pessoal. Você precisa se exercitar. Não adianta dizer que a fé vai cair, né, de mão beijada, como um presente que aparece na sua porta pela manhã. A fé também é essa conquista. Em cada situação nós somos exigidos a responder de uma maneira ou de outra. E aqui, o Papa Bento XVI, ele fala a respeito dessa fé. Muitas vezes a gente se pergunta, né, como Abraão fez, por quê? Abraão foi chamado a sair de sua terra, a ir para uma terra que ele desconhecia, já era idoso, sua esposa também, mas Deus promete-lhe uma bênção, uma promessa. Ele faz ali uma promessa. E quando Deus faz uma promessa, não importa o tempo que passe. Deus é cumpridor das suas promessas, porque Ele é fiel. Mas chega um tempo que a promessa demora a acontecer. E quando a promessa está demorando, a gente costuma achar os nossos meios, não é verdade? Então Abraão, ele meio que dá uma cansada, né, de esperar. E ele fala o quê? Ele vê o tempo passar e ele diz: Senhor, eu continuo sem filhos. E Deus tinha prometido que ele teria um filho, o filho da promessa, né? Deus tinha feito uma promessa. Senhor, eu continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é Eliezer, meu servo. Bem, a minha descendência não deu filhos, então meu servo vai ter que ser meu herdeiro. Então o Senhor lhe diz: não será este o herdeiro, mas um nascido de ti será teu herdeiro. O que Deus faz com Abraão? Eu acho fantástico isso. Deus pega Abraão naquela conversa, porque Abraão começa a dizer: Senhor, né? O Senhor disse que me daria filhos, uma posteridade. Mas já estou velho, né? Eu não tenho filhos. Quase que querendo dizer assim, então, né? Só recordando. Mas Deus fala para ele: Abraão, manda Abraão para fora. Acho que possivelmente Abraão deveria estar rezando num ambiente, numa tenda, alguma coisa assim. Mas ele diz: vai para fora, olha para o céu e conta as estrelas.
se você conseguir contá-las. Então ele lhe diz: tal será a tua descendência. E ali diz em Gênesis 15, versículo 2, vai dizendo que Abraão volta a crer no Senhor. Ele recorda aquela promessa. Deus recorda a Abraão aquela promessa. Mas primeiro Deus faz o quê? Tira Abraão daquela... Sabe aquele momento que a gente está meio que envolvido por uma escuridão interior? Um deserto, não sei como é que você denomina o tempo que você está vivendo agora. Mas, em geral, nesse tempo quaresmal, nós vivemos... Quem se debruça sobre esse tempo, pelo menos busca viver os sacramentos, a missa, acompanha a liturgia, coloca o coração nesse tempo, consegue viver esse período de observar que tempo está vivendo. Porque muitas vezes nós nem sabemos que tempo nós estamos vivendo. É o tempo da aridez, é o tempo da visita de Deus, e muitas vezes Deus nos visita pela dor. Na dor você vê um rosto de Cristo que você não veria, muitas vezes, na alegria. E assim nós somos convidados a sair dessa escuridão. Deus fala: sai, Abraão, vem para fora. Abraão sai do ambiente onde ele está. E hoje é o convite para nós: sai do ambiente que você está. E não estou dizendo do ambiente físico, do ambiente, muitas vezes, de falta de fé, de incredulidade nas pessoas que moram com você. Falta de crédito a Deus. Sabe essa coisa que vai tomando nosso coração, nossa mente, vai sendo permeada por tantas angústias, pensamentos, situações que você não sabe como resolver, e aquilo ali vai tomando seus pensamentos, você nem dorme bem mais, tamanhas preocupações. Ou não, você espera que algo novo, algo bom aconteça, mude aquela situação, e passa o tempo e você está ali. Mas nada muda. Mas Deus hoje nos convida a sair desse marasmo de pensamentos, de angústias. Porque quando você tira os olhos da situação, e dessa situação que você está vivendo agora, concreta, que você sabe qual é. Quando Deus nos tira disso, Ele fala, como Abraão, olha para o céu. Isso é fé. Olha para o céu. Olha além. Levanta o seu olhar para Deus e vê. Conta as estrelas. Parece até engraçado, Abraão, né? Como assim contar as estrelas, né? Hoje em dia, né, dependendo do lugar onde você mora, você nem consegue ver estrela mais, tamanha poluição. E muitas vezes é assim a nossa vida, tamanha poluição de informação, de situações difíceis, a gente não consegue ver mais as estrelas. As estrelas que são esses santos que deram a vida. Os mártires que deram o seu sangue. Aquela avó, aquele avô que te ensinou a rezar o terço. Aquela família que te levou para a missa, para a primeira Eucaristia. Aquela pessoa que te convidou a abrir o coração a Deus. Olha as estrelas. Aquela situação que mesmo na dor você tem visto o crescimento, a temperança. Mesmo naquelas durezas você tem visto pessoas voltarem para Deus. Pessoas da sua família. Ou você. Mudarem de vida para uma vida verdadeira. Mas Deus nos convida então a sair desse ambiente e olhar as estrelas, e Deus diz para ele: tal será a tua descendência. Deus recordando-lhe as suas promessas. Então, aqui, minha gente, eu queria trazer um testemunho, né? Recentemente eu tenho lidado com uma experiência de aridez, assim, né? Já faz um tempo. Mas é muito interessante porque quando nós estamos na aridez espiritual, que é aquela falta de sensibilidade, não a falta de sensibilidade de você ver algo e perceber o que precisa ser feito,
sentir a dor do outro, não é essa sensibilidade. Eu digo a sensibilidade a Deus. Aquela coisa de você rezar e sentir Deus falando. E o seu coração se enche de alegria, de fervor. Não estou falando dessa sensibilidade no sentido de observância, mas sim dessa sensibilidade que nos leva a perceber Deus agindo em nós. Parece que Deus parece que ele se afasta um pouquinho. Sabe aquele pai que está ensinando o filho a andar de bicicleta, ele tira as rodinhas, aí a criança acha que o pai está empurrando, né? E ele está lá, está indo. Ele olha para trás. No que ele olha para trás, se ele não vê que o pai estava segurando, até ali ele estava andando tranquilamente. Quando ele não vê mais o pai, o que ele faz? Começa a cambalear e cai. E, de repente o pai já está aqui de novo para pegar ele antes dele cair. Às vezes o pai deixa a gente cair. Não, tudo bem, levantou, vamos lá, vamos de novo. Não, mas eu machuquei, começa a chorar a criança ali, o pai fala assim, não, vamos passar aqui um negocinho, pronto, ó, papai beijou, tá ótimo, vamos de novo? Não, não quero mais, não, vamos de novo. E aí Deus está ensinando aquela criança a andar de bicicleta, mas também a um caminho de crescimento, para que ele tenha autonomia, para que ele saiba vencer seus medos, para que ele saiba que tem um pai que olha, mas que às vezes se afasta, para que você possa trilhar esse caminho de autonomia, responsabilidade, mas também de decisão. Eu me decido pelo meu pai. Não é só o meu pai que vem atrás de mim, mas também uma decisão do meu coração, uma decisão racional. A fé também passa pela razão. Precisa. Senão a gente vive num mundo alienado, né? Mas a fé, ela é viva. A fé, ela nos faz caminhar com passos firmes, como Maria permaneceu aos pés da cruz. Mas eu disse para vocês que eu estou fazendo uma experiência de aridez também, mas uma experiência muito bonita com uma serva de Deus. Na verdade, ela é reconhecida como serva de Deus por enquanto. O processo de beatificação dela já foi aberto. Mas ela chama Chiara Corbella Petrillo. E eu tenho feito uma experiência profundíssima com a história dela, mas também com tudo que Deus fez nessa mulher que se tornou uma mulher de fé e que hoje essa história tem sido multiplicada. E muitas são as vidas que foram transformadas por causa da história dela. Como nós não temos muito tempo, eu vou só resumir um pouquinho para vocês compreenderem essa realidade de um caminho de trilhar um caminho de crescimento na fé. A Chiara, aos 18 anos, ela conheceu o Enrico, que foi seu esposo depois. Ele já tinha 23 anos. Em 2012, em Medjugorje, eles são italianos. E a história deles está narrada num livro chamado Nascemos e Jamais Morreremos. Este livro conta um pouco da história, do testemunho deles. Essa história é contada por dois amigos. Um chama Simone, na Itália o nome Simone é um nome masculino, e a outra chama Cristiana. Esses dois eram amigos muito próximos deste casal e contaram a história. Mas, para resumir, em 2012, um pouco antes disso, né? Em 2008, esse casal se encontra. Esse casal tem uma história. Ela faleceu em 13 de junho de 2012, só retificando aqui o ano. Ela faleceu neste ano, mas conheceu o Henrico muito tempo antes. Eles namoraram por 6 anos. E, nesse namoro, eles encontraram diversas dificuldades. Primeiro, porque ele tinha o medo de amar. Porque ele havia perdido seu pai e ele achava que aqueles que ele amava, ele iria perder. Então, ele preferia não amar. Isso ele descobriu depois, com um caminho, né, que ele fez de fé. Mas as suas famílias já eram de Deus, eles já eram de comunidades católicas. E em Medjugorje se conheceram. E logo depois eles começaram a namorar. O tempo de namoro foi essas crises das idas e vindas. Ela também tinha medo de se revelar para o Henrico, ou seja, ela tinha medo de dizer quem ela era, com medo de perdê-lo. Às vezes a gente tem esses medos.
Ai, se o outro saber desse defeito, ai, se ele perceber que eu faço isso ou me comporto assim, talvez ele não me queira mais. A gente às vezes se comporta assim, né, frente aos nossos desafios. E a Chiara, nesse período, ela descobriu em Assis, lá em Assis, né, São Francisco de Assis, uma regra de São Francisco que chamava-se pequenos passos possíveis. Em toda a história deles, você vai percebendo esses pequenos passos possíveis. E esses pequenos passos são aqueles que a gente pode dar naquele momento. Como é que se revela essa vontade de Deus? É o próximo passo, que muitas vezes Deus nos inspira. Você vai rezando, Deus vai colocando ali uma resposta ou um caminho se abre e a gente começa a caminhar por este caminho. Mas geralmente ela não se exigia nesse sentido de procurar o que Deus queria. Ela se colocava numa atitude, qual é o próximo passo? Baseado também em São Francisco de Assis, claro. Porque ele tinha essa regra e ajudava muito aqueles que faziam parte da ordem franciscana. E ela aprendeu muito no caminho de Francisco de Assis. Mas, para a gente resumir ainda mais, a Chiara ela casou-se com o Henrico, em 2008, se eu não estiver enganada. Em 4 anos, eles viveram uma experiência profundíssima. Ela, logo que casou com ele, ela engravidou. E na primeira gravidez, eles descobrem que a menina que eles estavam esperando, Maria Letícia, ela tinha anencefalia. E o sonho deles era que aquela criança nascesse, então, imagina, né? Mas ela descobre logo na ultrassom, a médica Daniela, ali descobre que ela tem uma anencefalia. E aí é óbvio que muitas pessoas ao redor pedem para que ela faça um aborto, né? Existe esse incentivo, porque a criança não era perfeita. Chiara, então, decide levar a gravidez até o final. E ela faz isso. E ela é muito nova, né? A Chiara, ela ali entrega a Deus aquela criança. E ela, com medo de falar para o esposo, porque na ocasião ele estava fazendo um procedimento médico e ela estava com medo de contar e ele não querer a criança. Mas quando ele sabe e ele já, em acordo com ela, continua reafirmando: nós vamos até onde Deus quiser. E ali eles vão levando a gravidez até o dia do nascimento. Quando a criança nasce, ela fica viva por 30 minutos. Apenas 30 minutos. Mas eles amam aquela criança e amam aquela dádiva de Deus com todo o amor que eles poderiam amá-la pela vida inteira. E ali aquela criança morre nos braços da mãe, né, do seu pai. E eles fazem ali vão depois, posteriormente, tem o velório. Ela toca violino, ele canta no próprio velório da neném. E eles falam que estão apenas devolvendo a Deus o que já era dele. E é linda a história, né? Eu estou assim resumindo bastante. Logo depois, esse velório, digamos assim, ele é acompanhado pelo padre Vitor, que é diretor espiritual deles, desde o namoro, e ajudou muito eles no namoro. Esse padre Vitor é franciscano. E ali, naquele velório, quem tinha ido, viveu uma experiência de eternidade profundíssima. Tamanha entrega deles, daquele casal, para Deus. Mas, em especial, nessa fé, que mesmo no caminho da cruz, mesmo vendo a sua filha morta, e ela levou uma gravidez até o final. Porque se Deus é o Senhor da vida, só a Ele pode ser devolvida essa vida. E ali vive-se aquele velório, todo mundo ao redor, ou os que foram, falam da experiência de eternidade que viveram naquele velório da bebê. E eles cantam, e eles entregam aquela vida a Deus. Passa-se alguns meses, a Chiara engravida novamente. E eles querem ter filhos. E ela engravida novamente. Imagina que são 2 jovens, né? Ela bem nova. Quando a Chiara engravida, dessa vez é um menino, eles seguem com a gravidez novamente, felizes. Mas no decorrer da gravidez, mais uma vez um ultrassom, eles percebem que
o Davi, na Itália se pronuncia de outra forma, mas no Brasil a gente diria que é Davi. O Davi tem uma má formação nas pernas, nas perninhas. Ele não tem as perninhas. E ali percebe-se que ele tem outras má formações que não permitirá que ele viva. E aí, mais uma vez, vem as insinuações médicas, de alguns médicos ali. Você pode tirar a criança, evitar esse sofrimento, porque ele não vai sobreviver muito tempo após o parto. E ela, mais uma vez, diz não. E, mais uma vez, Henrico ali com ela. E o padre Vito, os amigos mais próximos. E ela leva a gravidez até o final. Cuida daquele bebê da mesma forma como se ele fosse viver por uma vida inteira. E na hora, depois que ele nasce, ela tem o parto. Tudo numa divina providência, que somente entrando nos detalhes da história para poder contar aqui, que vocês entenderiam. Mas para ter mais ou menos o que aconteceu com eles... Esta criança nasce 37 minutos depois ele morre, né? Mais uma vez. No hospital ali eles vivem esse processo de devolver a Deus o que é de Deus. E é muito lindo ver, porque os dois manifestam, as pessoas começam a perceber que aquele casal era diferente. Porque eles sabiam viver uma alegria, e essa alegria não é porque eles tinham prazer em ver que uma criança que eles estavam esperando não viveriam mais que 30 minutos. Ou 37, no caso do Davi. Mas eles tinham uma esperança de que Deus é o Senhor da vida. Passa-se algum tempo depois, mas pouquíssimo tempo, coisas de menos de um ano, acredito, da segunda gravidez, ela engravida pela terceira vez do Francesco no italiano. E desta vez o Francesco não tem nenhuma malformação, não tem nenhuma questão de saúde. Eles fazem os exames para verificar se tem alguma coisa ligada à outra que interferiria na saúde, por isso ela estava perdendo aquelas crianças. Não havia nenhuma ligação de uma gestação com a outra na questão de saúde. Então, percebe-se que é a providência de Deus também. No sentido que a providência é o projeto de Deus, é a forma com que Deus rege todas as coisas, mas visando a salvação. E quando ela percebe que o Francesco está bem, graças a Deus, né? Ultrassom ali, tudo certinho, menino perfeito, no sentido de físico, né? Perfeito nesse sentido, não havia nenhuma má formação. Mas esta criança, ao longo da gravidez, aparece uma afta na língua da Chiara. E a gente começa a se incomodar com aquilo, vai ao médico, e quando percebe-se, vem a notícia durante a gravidez de que ela está com um câncer na língua. Mais uma vez, ela está diante da cruz. Só que isso em um período de 4 anos, né? Do casamento até aí, 2 gestações, como resumi aqui para vocês, e mais o câncer da Chiara. E nessa hora, eles ficam... Imagina, né? Eles vão para a capela, depois de saber do exame da Chiara, ali que dá aquele resultado, ela grávida, e ela vai para a capela e simplesmente eles não falam nada um para o outro, o Henrico para a Chiara. Eles apenas se olham e um entende o que o outro quer dizer. Ela vai com aquela gravidez até o fim. Independente se isso colocaria em risco a vida dela, porque ela não consegue pesar essas 2 vidas, a dela e a dele. Não tem como. Então, ela decide protelar, adiar um pouco o tratamento da quimioterapia. Já era quase uma metástase, né? Já estava se confirmando a metástase em algumas partes, então já se sabe mais ou menos ali que ela não viverá por muito tempo. Mas ela diz para o Henrico, não me diz quanto tempo eu tenho. Eu quero viver dia após dia. Pequenos passos possíveis. E nesses pequenos passos ela vai vivendo uma experiência de profunda entrega a Deus e de amor a Deus. O Henrico vai sendo um homem totalmente voltado também para essa entrega do coração a Deus e a esta família, a sua família. E ali aqueles 2 jovens vão fazendo um caminho, esse caminho de crescimento, trilhando um caminho de crescimento na fé. Que muitas vezes, até no início do livro, fala-se assim: se você acha que milagres significam curas físicas,
pode fechar este livro, pode esquecer. Porque esse livro, então, não contém milagres. Mas se você entende que o milagre, muitas vezes, passa pela fé que não abandona Cristo na cruz, então você vai encontrar uma história de milagres. Então, muitas vezes, a gente quer que a fé faça em nós esses milagres. E se não houver a resposta daquilo que eu queria, do milagre que eu precisava, então, não, olha, Senhor, vai deixando, vai esquecendo, daqui a pouco nem na igreja vai mais. E esse Deus, não é nem que Deus se ausentou um pouquinho para poder que você caminhasse melhor, mas você meio que vai afastando esse Deus de você. Porque Ele não faz mais aquilo que muitas vezes nós desejamos. Mas a fé, gente, ela exige de nós que nós aprendamos a perder. E aprender a perder significa que você precisa deixar que Deus vença nessa situação. Kiara precisou entregar aquela criança, as duas. Quando ela percebe que o terceiro filho, Francesco, está muito bem de saúde, ela se descobre como uma pessoa com pouco tempo de vida, e ela nem sabe dizer o quanto. Mas ela leva a gravidez até o final, ela tem esse bebê, e aí ele faz mais ou menos até um ano e mês, mais ou menos, ele nasce ali em maio. E ela consegue ter aquele bebê, o câncer alcança o olho dela, então a imagem dela, se vocês procurarem na internet, o olho dela, ela tem um tampão assim no olho direito, se eu não me engano, esquerdo, não lembro, num dos olhos, e ela perde essa visão, né, ao longo do câncer. Só que ali eles vão vivendo um caminho de entrega e de preparação para a eternidade, porque ela sabe que não tem muito tempo, mas as pessoas ao redor começam a ser contagiadas pela vida deles. As pessoas que menos tinham esperança, que tinham às vezes até aquele desespero na alma, olham para aquela história, vão vendo um caminho de fé, onde um casal... Imagina, 2012, gente. Nós estamos em 2018. 2012. Ela faleceu 13 de junho de 2012. E o Henrico e o Francesco, o Francesco já está maiorzinho, né? Tem algumas fotos, tem até o vídeo dele falando, né, no dia que eles abrem o processo da beatificação, porque a vida de Kiara demonstra que Deus tinha total espaço para agir naquela vida, mesmo no caminho de dor, onde as respostas geralmente não são encontradas, eles conseguem dar uma resposta de fé e de fidelidade a Deus, que ultrapassava o comum. E assim é um coração que tem fé e que tem esperança. Mas a esperança é em Deus, não é só esperar, como quem espera uma fila de banco. É uma esperança de quem espera em Deus. E aí eu vou finalizar aqui finalizar essa parte da Kiara, quando ela diz assim, ela falando sobre o Davi, ela diz assim: em 12 de março de 2010, Kiara escreve: quem é Davi? Um pequeno que recebeu como dom de Deus uma tarefa tão importante, a de abater os grandes Golias que estão dentro de nós. Abater o nosso poder paterno, de decidir sobre ele e no lugar dele. E nos mostrou que ele crescia e era assim, porque Deus precisava dele assim. Ele abateu o nosso direito de desejar um filho que fosse para nós, porque ele era somente para Deus. Abateu o desejo de quem pretendia que ele fosse o filho da consolação, aquele que teria feito esquecer a dor da perda da Maria Letícia. Abateu a confiança nas estatísticas de quem dizia que tínhamos as mesmas probabilidades que qualquer outra de ter um filho sadio. Desmascarou a fé mágica de quem julga conhecer a Deus e, em seguida, pede-lhe que faça o papel de entregador de chocolates. Demonstrou que Deus faz milagres, mas não com a nossa lógica limitada. Porque Deus é algo mais que nossos desejos. E ele lançou por terra
a ideia daqueles que não buscam em Deus a salvação da alma, mas somente a do corpo, de todos aqueles que pedem a Deus uma vida feliz e simples, que não se assemelha de fato ao caminho de cruz que Jesus nos deixou. Tão pequeno, Davi arremessou-se com força contra nossos ídolos e gritou fortemente na cara de quem não queria ver. Obrigou muitos a correrem para os abrigos, para não terem de reconhecer que estavam derrotados. Ao contrário, eu agradeço a Deus por ter sido derrotada pelo pequeno Davi. Agradeço a Deus porque o Golias que havia dentro de mim agora está finalmente morto, graças ao Davi. Ninguém conseguiu convencer-me de que estava correndo uma desgraça, derivada do fato de que nós tínhamos afastado de Deus, ainda que inconscientemente. Agradeço a Deus porque o meu Golias finalmente está morto e os meus olhos estão livres para olhar mais além e seguir a Deus sem ter medo de ser aquela que eu sou. Tal como o paralítico da piscina de Betsaida, Kiara vivencia a cura da vontade. O pequeno Davi leva ao amadurecimento na fé. Deus sempre tem o controle e não existe nenhum erro. O corpo de Davi Giovanni é a forma do seu amor. Indica um modo particular com que somente Ele pode amar. Tu nos falaste sobre Ele, Deus, né? E sobre seu amor de mãe, sobre o grão de trigo e o amor nele contido. Nos ensinastes que o amor não cria nada de imperfeito. Davi encarnou a parábola do grão de trigo que deve morrer para dar fruto. De algum modo, ele pronunciou tudo aquilo que iria acontecer a Kiara. Davi foi verdadeiramente um profeta. Não por acaso nasceu no dia 24 de junho, dia de São João Batista. Se Davi tivesse palavras, ele nos diria: eu sou magnífico. E é lindo, gente. Esse aqui é o que são das anotações da Kiara. E no dia 12 de junho, 13 de junho, ela falece, né, vítima do câncer. Então, por 4 anos, esse casal vivencia esse caminho de cruz, onde se encontra o ressuscitado, onde se ressuscita para uma vida nova. E com Kiara, com o Henrico, com essas crianças, e o Francesco, que hoje o pai dele, Henrico, vive e mora na Itália, hoje eles testemunham essa história, né? E rezam pela beatificação, porque a vida de Kiara testemunha uma vida de santidade. Então, com eles, eu tenho aprendido que esse sofrer pode ser, não é uma questão de, sabe, masoquismo. Eu quero sofrer. Não é isso. Mas no sofrimento que se apresenta para você hoje, para nós, existe um rosto de Cristo que você só vê no rosto de quem sofre. Esse rosto de Cristo chagado, esse olhar que purifica, que nos santifica e nos faz trilhar um caminho de crescimento na fé, na esperança e no amor. Portanto, gente, esse caminho de fé, ele é feito, primeiro, de algumas, como é que eu posso dizer? Alguns sinais. O primeiro, aprender a perder. É preciso saber perder para Deus vencer. O segundo é deixar que os nossos planos sejam mudados. Porque muitas vezes, apegados aos nossos projetos, nós não conseguimos deixar Deus agir na nossa vida. Porque nós trilhamos ali, desenhamos o nosso projeto de vida. Deus não pode fazer diferente do que eu pensei. Depois, com Kiara, a gente também aprende, com esta família, que é necessário entrar na lógica de Deus. Que não faz conta como nós fazemos. 2 mais 2 são 4.
Esperar contra toda esperança. Fé, certeza do que não se vê. A lógica de Deus não é a lógica humana. Quando é que se ganha, né? Quando nós falamos de Cristo, quando Ele está na cruz. Quando todos o viram e pensavam, perdemos. Os discípulos de Emaús, quando após a crucificação, daqueles dias posteriores à crucificação, ele diz, eles não sabem mais para onde ir, voltam para um caminho que nem sabem mais para onde estão voltando. Mas eles disseram, nós esperávamos que viria o Messias, ok, que ia mudar esse governo corrupto, ia salvar-nos do poder da mão desses homens que não prestam atenção nos pobres, né? Só que a lógica de Deus, do reino de Deus, é outra. A lei do reino de Deus não é a lei do reino aqui do mundo, a lei humana. E por último, para a gente ir encerrando, permanecer no seu amor. Com Kiara e Henrico, e nessa história, com Abraão, com aquele pai, é preciso entender que fé também é isto. Olhar para a cruz, permanecer no seu amor. Porque Deus diz que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. Ainda que você não veja, ainda que você não sinta, não quer dizer que Ele não está e não quer dizer que Ele não te vê. A lógica de Deus, ou melhor, permanecer no seu amor, entrar na lógica de Deus, deixar que os seus planos mudem e aprender a perder. Para a gente viver um caminho de fé, é necessário que o Senhor seja o Senhor da nossa vida. Do contrário, nós estamos idolatrando a nós mesmos, os nossos planos e a nossa lógica e o nosso jeito limitado de conduzir a nossa vida. Portanto, vamos ficando de pé. Pedir aqui que o ministério nos ajude nesse momento. Para finalizar, os últimos dias da Kiara, o Henrico diz assim, que ele continua a pedir a graça de viver o presente e de permanecer sob a cruz ao lado da sua mulher. Todas as manhãs, junto com ela, ele entrega o futuro nas mãos de Deus, em uma admiração sempre renovada. Um passo de cada vez e um dia de cada vez. Depois do diagnóstico, são muitos os pequenos passos possíveis para eles. A cada etapa, eles se sentem mais amados e, assim, capazes de amar mais. Não se pode ser medíocre no amor e, muito menos, viver de rendimentos. Não bastam as escolhas feitas no passado. É preciso escolher ainda no presente. E cada vez mais parece a Henrico que Kiara encarne o versículo de Isaías em que o profeta afirma que tornou sua própria face dura como pedra. Passagem que prefigura Jesus que se dirige a Jerusalém para cumprir sua missão. E ao se aproximar do fim da sua vida, Kiara tem um olhar fixo. Não se deixa mais distrair por banalidades. Está cada vez mais determinada a ir para o paraíso, para encontrar-se com seu Jesus. E parece até mesmo não se dar conta de que do que acontece à sua volta. E ela quer possuir tudo mais plenamente e no Senhor. Estar vigilante para seguir fielmente a palavra de Jesus até a última respiração. Com todo o empenho e fervor de que é capaz. Com esta sua escolha, ela acolhe a graça de viver o presente. O tempo do sofrimento é um tempo que terá fim. A cruz é uma situação provisória, como escreveu o padre Tonino Belo.
durante um rosário com um grupo, que Ara Henrico lê exatamente este trecho que tira a angústia dos corações de quem os ouve. E ali segue-se para o final da vida de quem decidiu entregar tudo a Deus. Porque a nossa vida ela passa pela cruz, mas ela não termina na cruz. Um caminho de crescimento se faz de cruz, mas também de ressurreição. E não se preocupe, porque se você não vê muitos milagres aqui na terra, quando você olhar para Jesus, veja o grande milagre, que é o milagre da salvação. Ele que te devolve a fé hoje. Feche seus olhos. Jesus que nos devolve o dom de amar, o dom de acreditar. Que ainda que nós percamos tudo aqui, haverá um tempo, e esse tempo está fora da nossa lógica humana, um tempo de fé, de esperança. Com Cristo, nós somos levados à experiência de fé mais profunda, de crer que Ele é Deus, Ele reina, e do alto da cruz nos redime e nos chama a uma vida de eternidade. Hoje essa família testemunha uma esperança que ultrapassa a lógica humana. E o projeto de Deus, nos desígnios de Deus, quantos foram salvos por causa de uma vida viva, de alguém que soube sofrer, soube entregar o seu coração a Deus. Você também entregue agora a sua vida a Deus. Coloca a mão no seu coração e pensa nisso. Peça que Ele aumente a sua fé. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.